peraí, vamos lá. Eu acho que eu saí aqui da tela, eu vou voltar a dividir aqui com vocês. Ok. Muito bem. Todos bem? Ok aí, Jonas? Está aparecendo para você? Beleza. Então, pessoal, o estresse, ele é uma resposta natural do organismo, né? Frente a situações súbitas, a situações que possam representar uma ameaça. Então, o nosso organismo, ele se prepara para lidar com uma situação desafiadora. Então, o que envolve esse preparo? Nós temos mudanças, nós temos alterações neurofisiológicas, né? Então, há mudanças autonômicas no nosso corpo, nosso coração passa a bater mais rápido, a nossa respiração fica acelerada, há um tensionamento dos músculos, a maior irrigação de sangue para os músculos, a nossa atenção fica focada, né, no objeto ou naquele estímulo, né, que está gerando o estresse, e nós, então, finalmente nos preparamos para lidar com aquele desafio. Então, o estresse foi um elemento fundamental para garantir a nossa sobrevivência, né, quando a gente pensa nos primórdios aí da humanidade, né, e mesmo hoje, né, nós precisamos de um certo nível de estresse, e o nosso corpo, a nossa mente, lida muito bem, inclusive com picos de estresse, né? Desde que ele, depois desse pico, possa voltar a um nível basal, um nível de equilíbrio. E o estresse nos mobiliza, então mobiliza essa energia física e mental para a gente poder lidar com as coisas. Mas quando é que o estresse se torna um problema? Ele se torna um problema quando ele é muito intenso e muito duradouro. Ou seja, quando a duração e a intensidade, isso se prolonga ao longo do tempo. E aí sim ele pode começar a afetar a nossa saúde física, a nossa saúde mental. Tem vamos dizer assim, uma definição, uma qualificação, uma categorização do estresse, né, como um estresse positivo, que é esse que nos mobiliza para a gente dar conta das demandas do dia a dia, um tolerável, que já exige um pouco mais de nós, né, quando a gente lida com um desafio maior, e um tóxico, que envolveria situações mais complexas, mais ameaçadoras, né, mais desafiadoras. Mas um outro modelo de entendimento do estresse, que advém da psicologia, que eles chamam de um modelo cognitivo transacional, fala de um outro elemento que a gente precisa considerar no estresse também. E aí eu vou mostrar aqui uma figura para vocês. Olhem só, quem que vocês acham nessa situação que está estressado? A leoa, opa, não era ainda para aparecer, a leoa ou a zebra? Quem, na opinião de vocês, está sob estresse nessa situação? A gente vê que a leoa está com os músculos tensos, né? Com um olhar, né, focado aí para a zebra. E a zebra, não sei se está muito feliz, não, me parece um pouquinho tensa também. Acho que as duas, né? As duas, exatamente. As duas estão estressadas. Mas será que o estresse da leoa e o estresse da zebra é igual? Então, aí, olha só, esse modelo que avalia a maneira como a gente lida com as situações de estresse, mostra duas nuances que as situações que nos estressam podem ter. A leoa, ela está estressada, mas é um estresse mais associado ao desafio. A zebra,
Por outro lado, ela tem um estresse mais associado à ameaça. Por quê? A leoa, se ela não comer essa zebra, ela não vai morrer de fome imediatamente. Ela vai ter que caçar um pouco mais, vai ter que correr atrás de um outro animal, mas é vida que segue. Agora, se a zebra for pega, ela perde a vida. E aí, como é que a gente pode fazer um paralelo disso conosco, né, com nós, com a nossa realidade de seres, né, onde a questão do estresse e das emoções assumem contornos muito mais complexos? Vai depender, e aí só para a gente marcar bem isso, dos recursos que a gente tem. Se a gente tem recursos, se a gente sente que a gente consegue lidar com a situação desafiadora, a gente encara essa situação muito mais como desafio. Se a gente sente que a situação, nós não temos como lidar, nós não temos recurso como lidar, ela é muito mais percebida como ameaça. E esse estresse, então, ele é mais tóxico, ele nos afeta mais de uma maneira negativa. Mas olha só, nós, de novo, como animais complexos, né, somos afetados pelos estímulos que vêm do ambiente, os estímulos que a gente percebe no ambiente, mas não só. As nossas experiências internas, os nossos pensamentos, julgamentos, as nossas projeções também alteram a percepção que a gente tem das situações. E aí eu gosto muito de trazer esse conceito que eu acho que chama a nossa atenção para como os nossos pensamentos podem interferir na nossa experiência. Então, a gente tem uma experiência, um fato que nos estressou, né? Então, por exemplo, o nosso chefe, nós chegamos no trabalho, passamos lá pela sala do nosso líder, do nosso chefe, da nossa diretora, e ela chama a gente com o rosto muito preocupado e fala, olha, no final do expediente, vem falar comigo, porque eu preciso falar com você. Uma coisa séria que eu preciso dizer para você. Ou uma outra situação, né? Você fez um exame importante, porque você está aí com um sintoma, e o médico liga para você e fala, olha, eu vi alguma coisa no teu exame e a gente vai precisar repetir. Esse é um fato em si, que a gente chama aqui de experiência estressora primária, que nos gera um certo nível de estresse, né? Então, aquilo nos afeta, né, de uma maneira negativa e gera um certo nível de estresse. No entanto, nós temos um cérebro, uma mente que funciona, né, como uma máquina do tempo, nos levando para o passado e para o futuro. E aí é que começa essa experiência estressora secundária, que são os pensamentos e as projeções que nós fazemos sobre uma situação estressante. Então, por exemplo, meu médico entrou em contato comigo e pediu para eu refazer um exame porque ele viu alguma coisa que ele queria se certificar. E aí começam os pensamentos. Puxa, mas será que eu estou com alguma coisa grave? Mas será que eu vou morrer? Puxa, e se eu morrer, quem é que vai cuidar da minha família? E aí a gente vai, né, gente? A gente vai. Eu tinha um amigo que dizia que a gente bate maionese em pontos de neve. A gente vai embora. E a gente cria, então, toda uma projeção, uma série de pensamentos sobre o que pode acontecer, só que o nosso corpo reage agora. Ele reage no aqui e agora, no presente. Então, toda a reação de estresse frente a estas possibilidades do que pode acontecer, acontecem agora. E aí, chega no final do dia, você vai conversar lá com o seu líder, com o seu chefe, ele fala, olha, eu vou ter que me afastar uns dias, queria que você cuidasse daquela reunião para mim, porque eu confio em você, eu estou com um problema de saúde em casa, né? Então queria pedir para você assumir isso. Só que você já está consumido, né? Você está tão abatido, tão abalado com toda a tua experiência, com o que você pensou, com o que você imaginou, né, que você fala, poxa, espera um pouquinho que eu vou ali fora passar mal, depois eu volto aqui e te ajudo. E a mesma coisa em relação a esse exame, né? A gente, né, vai no médico, o médico fala, não, é que deu, né, a imagem não ficou tão boa.
mas a gente chega lá já com outros problemas, né? Dores de estômago, com outros problemas em razão das projeções que a gente fez. Então, uma questão também no manejo do estresse, nessa nossa busca de bem-estar, é observar o que nós pensamos, né? Como pensamos e como os padrões de pensamento afetam a nossa experiência, né? E nesse caso específico, afetam o nosso nível de estresse. E aí, pessoal, falando daquele modelo do estresse como desafio ou como ameaça, os recursos que a gente tem, eles nos deixam num estado físico e mental mais positivo, né? De forma que a gente consegue mobilizar esses recursos para lidar com os desafios. E que recursos são esses? Conhecimento e habilidades, competências sociais e emocionais, vínculos afetivos significativos, sentimento de pertencimento, apoio, né, de família, colegas, amigos. Atividade significativa ou prazerosa aumenta essa nossa disposição, melhora esse nosso estado físico e mental. Atividade física, fé ou crença em algo transcendente. Hoje a medicina considera esse aspecto fundamental no bem-estar. E aí, há certas fontes de energia, tem certas coisas que aumentam essa nossa disposição e melhoram esse nosso estado para que a gente possa lidar melhor com as circunstâncias. E essas fontes de energia são o sono de qualidade, a alimentação, o cuidado com a alimentação, um estado positivo da mente, né, que pode ser alcançado com práticas meditativas, com práticas que a gente chama de mente-corpo, e a respiração, né? Então, práticas também, exercícios de respiração, alguns a gente vai aprender aqui hoje, também se constituem numa fonte de energia que faz com que a gente lide com essas situações desafiadoras com muito mais recurso, e aí não como uma ameaça, e sim como desafio. Né, Jonas? Então, essas fontes de energia são aquelas que a gente pode olhar e pode começar a cuidar um pouquinho mais para a gente lidar melhor com as situações e para a gente poder alcançar esse bem-estar, né? Ih, Jonas, eu não estou te ouvindo. Você está aqui, a gente não está ouvindo você. Espera um pouquinho, Jonas já entra. E aí eu vou comentando aqui um pouquinho, até ele conseguir voltar ao som. Então, quando a gente fala, né, dessas fontes de energia, a gente pode lembrar, por exemplo, sabe quando a gente tem um problema que nos afeta, aquele problema que a gente fica remoendo, às vezes a gente acorda no meio da noite e o problema parece enorme, né? E a gente fala, como é que eu vou dar conta daquilo? E a gente remoe aquele problema, e aí, de repente, você pega no sono, você dorme, e quando você levanta na manhã seguinte, mais descansado, mais refeito, você fala, nossa, mas por que eu fiquei dando voltas naquele problema? Por que aquilo me afetou tanto durante a noite? Então, o que a gente percebe que para além das situações, né, e óbvio, as situações que são mais estressantes, outras que são menos estressantes, a maneira como nós lidamos com estas situações faz toda a diferença sobre o impacto que elas têm sobre nós e sobre a nossa saúde e o nosso bem-estar. Então, o que se percebe é que a forma da gente manejar melhor o estresse, manejar melhor as situações que muitas vezes a gente não pode mudar, é amplificando esses recursos que nós temos para lidar com elas, né? Isso tem um impacto tremendo no nosso bem-estar. Jonas, você quer que eu siga aqui com a nossa prática? Nós estamos com você sem som. Gente, problemas técnicos, né? Que acontecem aí quando a gente
né? Tá nessa nossa vida online, aí à distância. Jonas? Não estamos te ouvindo. Agora Agora? sim. Então tá bom. Então eu já estava com equipamento de backup aqui do lado, mudou um pouco a cara, mas eu consegui acompanhar bem vocês, estava ouvindo bem vocês, estava tudo bom aí. Ela trouxe uma questão de como é que a gente consegue assim, né, trabalhar com essa energia, né? E tem uma energia que eu acho que a gente recebeu ela desde o primeiro momento que a gente nasceu, né? Então, quando a gente saiu, a primeira coisa que a gente fez foi respirar, certo? Então, desde lá, essa energia tem acompanhado a gente. E o quanto que a gente cuida dessa energia no nosso dia a dia, né? Porque ela está ali. E eu não sei se vocês percebem que as emoções e a respiração, elas estão sempre levando junto, né? Eu estou alegre, eu estou bem. Eu estou triste, a respiração vai ficando cada vez mais devagar. E é interessante que eu preciso dessa compensação, né? Eu preciso ter mais energia, porque se eu estou numa situação de estresse, eu preciso de mais energia, né? Se eu estou, inclusive, num estado mal, positivo, e isso agora me fez lembrar daquela frase que, acho que não tem ninguém aqui que nunca escutou, né? Que diz aquela, que inclusive quando você está ofegante, né? Que é, calma, respira. Lembra? Por quê? Porque tua mente está num negócio tão louco que você está usando muita energia naquele momento para tua mente que está ali pirando. E quando não, ela trouxe até um exemplo, né? Aquela situação do chefe, né? Uma pessoa que não está conectada com aquela situação normalmente a frase que vai acontecer, né? O funcionário recebeu um recado do chefe e ele está super preocupado. Agora, a pessoa que não está conectada é essa que vai dizer calma, respira, né? Então, como a respiração, ligando ao nosso tema, né, transforma as emoções, né? Então, a gente pode fazer as emoções mudarem a respiração, como a gente pode pegar a respiração e transformar essas emoções. Então, eu quero mostrar um exemplo prático de uma prática muito simples, que agora com o fone de ouvido eu vou ter que inventar aqui como é que eu vou conseguir mostrar para vocês, tá? Mas eu quero que vocês façam o seguinte, vocês vão pegar, principalmente usar esse dedo aqui, tá? Esse dedo aqui, vocês vão colocar, sabe aquela partezinha de dentro do ouvido que a gente tem um negocinho ali que dá para tampar, certo? Sintam como é que vocês conseguem tampar. Todo mundo que está aqui faz isso. Fecha o ouvido até não conseguir ouvir mais, que aí quando você fecha, não sei se percebe, a tua voz está entrando por outro lugar. Não está mais entrando pelo ouvido, você está ouvindo a sua voz aqui, né? Só que agora nós vamos fazer um outro negócio que também vocês vão lembrar um pouquinho. Quando a gente era criança, algumas pessoas acho que já fizeram essa brincadeira e fazer a brincadeira do carro andando. Lembra dessa? Olha como o som muda quando eu faço e quando eu fecho. Que parece que eu estou dentro do carro, né? Ó, eu vou dirigir o meu carro. Certo? Pois é. Eu vou fazer um exercício, eu vou querendo fazer essa ligação com uma coisa simples. Eu vou fazer um exercício que nós vamos fechar o ouvido, nós vamos manter ele fechado durante todo o tempo. Só que o que nós vamos fazer? Nós vamos, primeiro, com o ouvido fechado, a gente vai soltar a respiração. A gente vai fazer uma respiração só soltando. Depois nós vamos encher o ar o máximo possível. Como se a gente fosse dar aquele mergulho na piscina. Isso sempre com o ouvido fechado, tá? E vamos segurar. Quando não aguenta mais, solta. Eu estou explicando o que nós vamos fazer. Cada um vai fazer no seu tempo, na sua pressão. E nós vamos repetir isso 3 vezes. Perfeito? Então, nós vamos pegar, encher. E na hora de soltar, solta. É que se eu fizer isso com vocês agora, eu vou ficar aqui, tá? E aí vocês não vão entender. Então, eu estou explicando como faz. E vocês vão ver o sentimento que isso gera depois, tá? Eu tenho relatos maravilhosos sobre essa prática simples. Então, entenderam? Nós vamos fechar a ponta do ouvido, vamos encher o peito,
segurar, 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 segurar. Quando não der mais, solta. Mas solta, 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 solta tudo. Terminou, enche de novo e solta de novo. Basta 3 vezes. Vocês vão ver o efeito terapêutico que isso tem. Fazendo Então, som, né, Jonas? Fazendo oi? solta o ar fazendo som, né? Sim, o tempo inteiro, tá? Então, ó, eu vou fazer aqui, certo? Olho fechado. Mantenha o olho fechado. Respirando. Soltando o ar com o barulhinho do motorzinho. Cada um no seu tempo. Soltou, inspira, enche o pulmão. Quem puder manter os olhos fechados um pouquinho, só sentir como é que está agora. Pode soltar a mão do ouvido. Só mantenha o olho fechado um pouquinho. Respirações calmas. Pode abrir o olho agora. Se colocar um sorriso agora no final, até achando engraçado o que acabou de fazer, vai ter um efeito melhor ainda. Primeira vez que eu fiz essa respiração, eu estava num workshop como esse também, alguém vai lá e trouxe isso para a gente, isso foi um conhecimento que veio, que eu achei muito engraçado a pessoa oferecer isso, né? E esse barulho, ele é um barulho que a gente chama que é barulho da abelha, né? Respiração da abelha, que a gente chama até Brahmari, né? Que é o nome aqui. Mas o meu sentimento que eu tive era como se a minha mente fizesse assim, ó. As coisas fossem tudo para um lugar. Inclusive o instrutor ele disse o seguinte: o sentimento é mais ou menos como quando você tem uma estante de livros, os livros estavam todos fora do lugar e agora os livros foram todos para um lugar, ou seja, abriu espaço. É como se tivesse dado uma organizada, os pensamentos ficaram mais devagar, as coisas parecem que como se tivesse como um ar que entrou na tua mente, tá? Então é só para vocês perceberem. Nós vamos fazer mais uma prática aí de respiração. E isso é interessante até para vocês poderem entender como é que funciona isso, tá? A Adriana vai estar junto com a gente agora, ela vai mostrar uma outra prática de respiração. Eu vou fazer essa prática de respiração toda hora, todo momento? Não. Quando eu tiver, sabe, tenso assim, meu Deus, eu preciso que a minha mente pare, lembra dessa respiração. Entendeu? Porque que acontece? É tanta coisa acontecendo e eu preciso, às vezes, focar. Eu preciso parar para tocar uma coisa só. E isso é uma forma, de repente, você olhar, fazer isso aqui. E essa respiração, eu sei que tem uma outra que é parecida, que é aquela que, às vezes, até a criança faz assim. Hum. Essa também pode ser feita, tá? Então, qualquer respiração, toda vez que você prestar atenção na sua respiração e delongar um pouco a sua respiração, você vai perceber que seus pensamentos, suas emoções, elas dão uma acalmada. Voltando àquilo que eu falei. Calma, respira. Ou respira para ficar calmo. Adriana, está contigo? Abre o microfone. Olá, gente. Boa noite. Vocês me veem bem? Sim. Estão bem? Sim. Isso. Vamos experienciar um pouquinho aí o que é esse bem-estar, né? Vamos fazer um pouco da yoga, um
pouco de aquecimento. Um aquecimento simples, nada muito rapidinho. É só um aquecimento no corpo para a gente fazer uma respiração, uma prática de respiração, que a Alcione falou, que é tão importante aí para a gente. E entramos no estado positivo da mente, que seria uma pequena meditação, tá? Então, vamos lá? Vamos fechar os olhos um pouco. E vamos apenas perceber como está a sua respiração agora. Se está agitada, tranquilo. Respira pelas narinas, mantém a boca fechada. Na próxima inspiração, vamos levar a cabeça lá atrás. Quando soltar o ar, traz o queixo em direção ao peito. Vamos rotacionar a cabeça pelo lado direito, inspirando. Inspira. Leva lá atrás. Quando solta o ar, desce pelo lado esquerdo, relaxa os ombros. Inspira pela direita. Rotaciona a cabeça. Leva lá atrás. Quando solta o ar, desce pelo lado esquerdo. Mais uma vez, inspira pela direita, leva lá atrás, e solta no ar, desce pela esquerda, chegamos ao centro, invertemos o sentido, inspira pela esquerda, leva lá atrás, quando solta o ar, desce pelo lado direito, mantém os ombros distantes das orelhas. Mais uma vez, inspira esquerda. Leva lá atrás. E quando solta o ar, desce pelo lado direito. Voltamos ao centro. Olhamos para frente. Podemos abrir os olhos. Vamos inspirar e levar esses braços lá para cima. Alonga, cresce teu corpo, cresce, cresce, cresce. Abre o peito, olha lá para o teto. E quando solta o ar, arredonda a coluna e leva teu queixo em direção ao peito. E se abraça, se cuida, dá um tempo para cuidar de você. Mais uma vez, inspira. Abre o peito, olha para cima. Quando solta o ar, abraça, arredonda a coluna. Queixo em direção ao peito. Mais uma vez, inspirou, abriu. Olha para cima. Estende um pouco a coluna. E solta o ar. Abraça. E relaxamos as mãos sobre as pernas. Vamos fazer um balancinho, de um lado para o outro. Quem estiver sentado na cadeira, pode fazer na cadeira. Quem estiver no chão, como vocês preferirem. Uma posição mais confortável. Vamos fazer mais um balancinho para um lado e para o outro. E vamos aumentando. Quem estiver no chão, pode encostar os cotovelos no chão. E se estiver fácil, coloca os braços. E tenta manter a fluidez na tua respiração. Inspira. E solta. Um pouquinho mais rápido. E vai voltando, diminuindo o balanço. Volta ao centro.
Paramos. Agora inspira, leva o braço direito lá na frente. Imagina que você está puxando alguma coisa, uma corda lá na frente, e ela está lá longe. Alonga bem esse braço. Vai trocando. Direita e esquerda. Inspira e solta o ar. Inspira e solta. Leva lá para trás. Imagina que você está puxando uma coisa bem boa, assim. Maravilhoso. Você quer ir lá pegar. Faz uma força. Tá longe. E leva lá para trás. Esconde aqui para trás de você. Vai lá. E agora mais rapidinho. Mexe mais esse corpo. Para aquecer. E agora essa corda, ela vai estar lá no teto. Inspira, leva o braço direito lá em cima. E puxa. O esquerdo, inspira. Solta o ar. Deixa a sua respiração fluir. Lá em cima, está longe essa corda. Você quer alcançar ela, puxa. Um pouquinho mais rápido. E relaxa. Vamos agora levar os braços lá em cima de novo. Cresce o corpo. E quando soltar o ar, vamos torcer o corpo para o lado direito. Levando essa mão direita junto aqui dos glúteos, do bumbum. E olha por cima do ombro direito. A mão esquerda ainda pode empurrar um pouco a perna direita. E respira. Imagina que é uma roupa que você está lavando. E aí você torce aquela roupa para sair toda a sujeira. Vamos fazer isso. Tirar toda essa sujeira. Respira. Relaxa os ombros. E quando soltar o ar, volta ao centro. Mais uma vez, inspiramos, levamos os braços lá para cima, alonga, cresce esse corpo. E quando soltar o ar, torce o corpo para o lado esquerdo. A mão juntinho do bumbum, olha por cima do ombro esquerdo. Rotaciona esse tronco. Respira. Na inspiração, voltamos ao centro. E agora vamos aprender um pouco a fazer uma automassagem. É legal fazer uma automassagem, se cuidar. Então, vamos colocar aqui, ó, o cotovelo direito em cima da mão esquerda. O cotovelo direito em cima da mão esquerda e a mão direita vai pegar aqui do lado esquerdo do corpo. Nesse músculo que é cheio de tensão, que a gente coloca na vida, carrega a vida nas costas. E massageia. Imagina que você está fazendo um pão. Está amassando o pão. Um pão bem gostoso. E amassa. Faz uma massagem. Aproveita esse momento com você. E quando soltar o ar, trocamos o lado. Vamos colocar agora, ó, a mão direita como um apoio para o cotovelo esquerdo. E leva lá do lado direito. E amassa. Relaxa os ombros. Sem tensão, curte o momento. Fecha os olhos. E com a mão que você preferir, vamos fazer esse mesmo movimento aqui, ó, atrás do pescoço. Também é uma região que a gente coloca muita, muita, muita tensão.
o indicador e o dedo médio, a gente vai fazer círculos embaixo da nuca, aqui, ó. Vamos parar num ponto e vamos fazer movimento circular. E a gente vai massagear toda essa região embaixo do crânio, que também é uma região que tensionamos muito. E vamos andar por ela, rotacionando. Se encontrou um ponto dolorido, fica nele. Vamos trazendo esses dedos para o rosto, para as bochechas, e vamos continuar fazendo esse movimento circular. Podemos ir subindo para a região das têmporas, aqui no lateral da testa. E vamos para a testa. Movimentos circulares na testa. A testa é outro lugar que fazemos tanta careta no nosso dia a dia que a gente nem imagina. A gente franze essa testa. Relaxa ela. A ponta dos dedos vai subindo aqui pelo couro cabeludo. É a yoga no rosto. Ninguém nunca pensou que tivesse yoga no rosto, gente. E massageia. E voltamos com a pinça, com os dedos, o dedo indicador e o polegar. Vamos pegar as sobrancelhas, ó, e apertar um pouquinho elas. Relaxar as sobrancelhas. Continua. E relaxa. Foi bom a massagem? Vamos fazer uma respiração agora. Eu quero que vocês fiquem num lugar que possam se encostar, na parede ou na cadeira mesmo, que possam ficar encostados, tá? E vamos fazer narinas alternadas. Uma respiração. Adriana, consegue me ouvir? A concentração. Consegue me ouvir, Adriana? Oi? Deixa eu só passar aqui. Consegue me ouvir? Sim? Tá. Dessa respiração, você já pode deixar depois para Alcione, tá? A gente vai pular a meditação. A gente só faz a respiração e já vamos para Alcione daí. Ok. Então, vamos para a meditação? Vamos lá? Vamos fechar os olhos. Não faz faz a respiração e pula a meditação. Pode fazer a respiração. Faz a respiração das narinas alteradas. Fazer uma deixona, tá bom. Isso, Narinas alternadas. Vamos lá. Exato. Vamos colocar o indicador e o dedo médio entre as sobrancelhas, o polegar e o dedo mínimo e anelar em cada um dos lados da narina. O polegar vai ficar na narina direita e os outros dois dedos vão ficar na narina esquerda. Ok? Vamos fazer uma respiração profunda com as duas narinas. E solta o ar. Fechamos a narina direita. Inspiramos pela narina esquerda. Fechamos a narina esquerda e soltamos o ar pela narina direita. Inspira a narina direita. Fecha. E solta pela narina esquerda. Inspira pela esquerda. Fecha.
E solta pela direita. Inspira a direita. Fecha. E solta pela esquerda. Inspira esquerda. Fecha. E solta pela direita. Inspira direita. Fecha. E solta pela esquerda. Inspira esquerda. Fecha. E solta pela direita. Inspira direita. Fecha. E solta pela esquerda. E relaxamos a mão sobre as coxas. Tomamos uma respiração profunda. Continua. Respiração profunda. A Alcione pode tocar agora, tá? Pode chamar o pessoal. Adriana, eu embalei aqui, quase que eu esqueço de voltar, viu? Tá muito bom, muito gostoso. Então, olha só, pessoal. Algumas práticas simples, algumas coisas, algumas atividades de autocuidado com o corpo, alguns movimentos. E procurem perceber como isso afetou o estado de vocês, né? O estado mental. Então, é possível que você se sinta um pouco mais relaxado, um pouco mais tranquilo. E aí, o que é interessante é que hoje a ciência valida essas práticas como um caminho muito eficaz e muito eficiente na busca do bem-estar, na busca da saúde física e da saúde mental. E uma outra coisa muito interessante que tem avançado nos últimos 30 anos é um aprofundamento sobre o impacto que as emoções têm sobre nós. Então, na verdade, assim, isso já há muito tempo, se estuda os efeitos das emoções ditas desagradáveis, né? Então, as emoções como o medo, como a raiva, como a ansiedade, que efeitos que elas têm, né, na saúde, que efeitos que elas têm na saúde física, na saúde mental, no adoecimento. Só que o foco da ciência, né, da medicina comportamental principalmente, mas não só, nos últimos 30 anos, mudou um pouco. E eles passaram a pesquisar quais são os efeitos das emoções agradáveis na nossa saúde, no nosso bem-estar. Então, é isso um pouco aqui que eu vou compartilhar com vocês. Então, aqui nós estávamos falando das fontes de energia, e já já a gente vai falar sobre elas, né, e a importância dessas atividades que nos trazem um estado positivo da mente, né, e da respiração, né, as práticas de respiração também como uma forma de elevar essa energia, a gente ter mais recurso para lidar com as situações. E aí o cultivo das emoções agradáveis se tornou alvo, né, de cientistas, de neurocientistas, de médicos, de psicólogos nos últimos 30 anos.
O que elas geram? Elas têm algum impacto na saúde? Elas têm algum impacto no bem-estar? De que maneira que elas nos afetam? E aí, o que se descobriu? O que se sabe hoje? As emoções desagradáveis, elas estão, quando a gente pensa no processo de evolução do ser humano, e as emoções elas surgiram como um refinamento da nossa capacidade de lidar com as circunstâncias, essas emoções como o medo, como a raiva, como a ansiedade, elas estão muito relacionadas aos mecanismos de defesa. Já as emoções agradáveis, a alegria, o contentamento, o divertimento, o enlevo, né? Todas a gratidão, elas estão relacionadas aos vínculos, à busca do bem-estar, só que elas deixam uma impressão em nós muito mais tênues, se a nossa atenção não está bem direcionada para elas. Então, tem um estudioso que ele costuma dizer que as emoções desagradáveis, elas colam na nossa mente como se fosse um velcro. Por quê? Porque nos primórdios da nossa evolução era muito importante que nós marcássemos as experiências, né, que eram ameaçadoras e que nos geravam emoções desagradáveis. Então, nosso cérebro funciona para marcar muito mais estas impressões, estas emoções. Já as emoções agradáveis, ele diz que elas passam como se fosse teflon, né? Elas são mais sutis, elas são mais tênues. E para que a gente forme essa memória mais consolidada e a gente amplifique a experiência com as emoções agradáveis em nós, nós temos que intencionalmente colocar a atenção nessas experiências que geram essas emoções agradáveis. E aí, isso hoje é tratado como cultivo das emoções agradáveis. Então, é um treino, uma prática da gente reconhecer as pequenas alegrias do cotidiano, da gente direcionar a nossa atenção para as pequenas coisas que nos geram emoções agradáveis durante o dia. Pode ser um abraço do seu companheiro, da sua companheira de manhã, pode ser aquele pãozinho quentinho que você comeu no café, aquele sorriso gostoso que você recebe de um colega de trabalho, o seu cachorro, a hora que você volta para casa, que vem correndo para te agradar. Então, o que esses estudos mostraram? Que esse cultivo, que essa atenção vai gerando em nós uma série de alterações neurofisiológicas que amplificam o nosso bem-estar e que aumentam os nossos recursos justamente para a gente lidar com as situações que podem ser mais desafiadoras e que podem gerar estresse. E aí é bastante importante a gente trazer isso, porque para a gente poder colocar e direcionar nossa atenção para essas pequenas experiências, né, que geram essas emoções agradáveis, a gente tem que estar mais presente no presente. Né? Se eu estou aqui, estou pensando no que eu vou fazer, no que vai acontecer depois, né? Se eu estou, né, aqui, né, isso aqui falo que é um distrator, né, super necessário, eu também uso, mas que tira a gente do presente. Se eu não consigo direcionar a minha mente para esse momento presente, eu aproveito muito menos daquilo que pode me gerar essas emoções agradáveis, e essas impressões tênues passam. Então, eu acho que é muito bacana compartilhar isso com vocês, para a gente ver como que a ciência vai colocando hoje a atenção, né, o impacto das emoções agradáveis possivelmente considerada uma das descobertas mais importantes dos últimos 30 anos na medicina comportamental, e é algo que a gente pode cultivar, que a gente pode trabalhar, e essas fontes de energia a gente buscar para que a gente possa lidar com as circunstâncias
como um desafio, com motivação, né, sentindo que a gente dá conta, e muito menos como uma ameaça, sendo subjugado por elas, né? A gente tem aqui vários educadores, tem pessoal da área de saúde, e a gente sabe o quanto a questão do burnout, né, do estresse profissional, tem afetado esses profissionais, não só, outros também, e a importância da gente buscar estratégias de autocuidado para a gente lidar melhor com a vida e para a gente, mais do que isso, para a gente poder ser feliz. Né, Jonas? E aí eu vou chamar a Janete. A Janete tem uma experiência muito legal, pode ser ou não? Pode, é com ela mesmo. Eu queria até apresentar a Janete, né? A Janete, ela está aqui com a gente, ela é educadora e ela tem um relato de uma coisa que é esse autoconhecimento dela, como que ela vive hoje, principalmente depois dela ter experimentado, entendido, conhecido algumas coisas. E, Janete, depois o João também vai contar um pouco a história dele também, que também é uma pessoa que também tem um relato bem legal, para vocês entenderem como essas coisas simples que a gente fez há pouco aí, respirar, o autocuidado, né? Massagenzinha, que o pessoal disse, ai, que bom, Adriana, adorei, Adriana e tal, que esse autocuidado, o que ele pode trazer para vocês? Janete, abre o microfone ali. Boa noite, pessoal, um prazer estar aqui com vocês. A minha história na arte de viver começou em 2012, quando eu fiz o primeiro curso, em seguida fui fazer o curso do silêncio, e depois nós, da minha família, descobrimos que a minha mãe tinha uma doença incurável, e aí eu me envolvi no cuidado dela, junto com a minha filha, com a minha irmã, e com o meu padrasto, e acabei me afastando radicalmente das práticas, né? E a partir daí, depois ela veio a falecer e eu engrenei no trabalho, no mestrado, no estudo, na correria, e assim fui levando até há pouco tempo. Com a pandemia, o que aconteceu? Com o isolamento social, a minha filha já é adulta, mora sozinha, eu fiquei aqui, né, isolada, trabalhando de forma remota, e esse isolamento me afetou assim, muito. Eu não sabia que a arte de viver tinha cursos remotos, então eu fiquei ainda naquele movimento de trabalho remoto, ficava atendendo aluno, pai, até meia-noite, e acabei adoecendo, né? E não vou entrar em detalhes quanto às questões de saúde, mas um belo dia eu estava assim, parece que o corpo lembra, né? E assim, num momento assim de eu pedir socorro para mim mesmo, me veio à memória o curso que eu fiz, o silêncio e as práticas. E aí eu fiquei tentando lembrar como é que era, e aí comecei assim, deixa eu lembrar, não estou lembrando, será que ainda tem? E aí, conversando com uma amiga que também está passando por várias questões, eu falei, vou procurar para ver se ainda tem, achei. Foi quando eu vi o curso do Ítalo, me inscrevi numa turma, a turma não formou, eu escrevi na turma seguinte e fiz e comecei as práticas. Eu vinha de um processo de insônia, assim, de ficar sem dormir 2 noites e trabalhar virada, simplesmente não sem sono, ia trabalhar virada, não queria nem dirigir para ir trabalhar, pegar Uber, e lá ficar igual um zumbi trabalhando e voltando para casa numa correria e adoecendo cada vez mais. E aí, o que aconteceu, gente? Não é milagre, não é mágica, é simplesmente um treinamento e uma prática constante que foi me trazendo o equilíbrio. Primeiro de tudo, eu consegui focar no presente, focar nas minhas ações, focar no que eu precisava fazer a cada instante e conseguir fazer, coisa que eu não conseguia, nada ficava bom, nada ficava direito. Consegui dormir, né? E um sono de qualidade, não um sono ruim, um sono de qualidade. Estou mudando ainda a minha alimentação. E as práticas, né, o Sudarshan cria diariamente, me
está me trazendo esse equilíbrio a ponto das pessoas ao meu redor perceberem. A pergunta clássica é se eu estou namorando. Eu conto isso para todo mundo. Janete, você está namorando? Não, eu estou me namorando, estou cuidando de mim, estou cada dia melhor. E aí as pessoas vão percebendo, e quando percebem, eu falo, obviamente, do que está, né? Eu convidei uma filha de uma amiga minha que estava num momento também muito difícil, dei de presente a ela o curso, porque ela é muito jovem. Eu falei, não, você não vai ficar assim com a cidade, não, vamos lá, levanta daí. Aí fiz, minha vontade assim, é de espalhar para assim, para todo mundo, todos os meus alunos, todos os professores, todas as pessoas que eu conheço e que precisam, né? Porque está muito difícil. Esse pós-pandemia, ninguém saiu impune, né? Foram as perdas das pessoas, o isolamento, ninguém saiu desse processo, mesmo que não tenha adoecido, que não tenha perdido ninguém saiu desse processo ileso. Então, a gente precisa se cuidar, sim, e um grande recurso assim, maravilhoso é a arte de viver e as práticas que eu tenho feito diariamente e que estão fazendo com que eu namore a mim mesma. É isso, gente. Obrigada. Muito bom. Pode seguir aí, João. Obrigado, Janete. Boa noite, gente. Todo mundo me escuta bem? Então, eu me preparei aqui hoje para falar sobre um bloqueio que geralmente as pessoas têm com a meditação, que aconteceu comigo, que é o medo de ficar calmo demais, né? De ficar até apático, de passar a aceitar todas as situações, achar que quem medita não assume responsabilidades e tal. E eu comecei a fazer práticas de respiração antes de conhecer a arte de viver, e eu tinha esse pensamento. Era uma coisa assim que eu fazia uma vez por semana. Nessa época eu trabalhava com filmagem e às vezes eu viajava e não ficava 1, 2 semanas sem fazer nenhum tipo de prática. E eu tinha essa coisa na minha cabeça, não, se eu fizer demais, talvez eu fique meio apático. E aí eu tinha pensado em algumas situações que aconteceram na minha vida para exemplificar a mudança das minhas práticas diárias. Mas aí eu fui descer para colocar o lixo aqui na rua, antes da live, e eu me deparei exatamente com uma situação que exemplifica muito bem isso, desse poder das práticas e dessa estabilidade emocional que a Alcione falou aqui tão bem. Tinha uma pessoa fazendo uma baliza e não conseguia de jeito nenhum parar o carro na vaga. E eu era essa pessoa há 2 anos atrás, justamente porque eu não me importava com a minha parte na baliza. Eu não queria parar o trânsito. E aí, toda vez que eu ia entrar de ré numa vaga, eu ficava, não, meu Deus do céu, as pessoas estão me esperando. E aí eu entrava na vaga e não tinha noção do que eu tinha feito. E aí, quando eu estava lá no meio, eu já não sabia mais o que eu tinha que fazer. E a partir de uma época, eu já não queria mais dar ré, assim, eu só parava se a vaga fosse de frente, né? Então, assim, hoje eu olhando para essa situação, a moça estava lá desesperada, e aí eu cheguei, ó, volante para cá, volante para lá, e pronto, acabou. E ela ficou me agradecendo muito, assim, e eu falei, eu não conseguia fazer isso também, há 2 anos atrás, justamente porque eu não tinha essas práticas, e essas práticas faziam que, não só na baliza, mas como na minha vida toda, eu me importasse com a parte que eu não controlo, que é o trânsito, que são os outros motoristas, entendeu? E a minha parte eu não conseguia desempenhar. Então, eu achei assim, foi uma situação que foi quase um presente, assim, eu poderia falar de coisas talvez mais abstratas, mais pessoais, mas essa situação corriqueira exemplifica muito como que essas práticas entraram na minha vida, não para me deixar uma pessoa apática, uma pessoa desatenta, mas muito pelo contrário, me deixar capaz e consciente do que é aquilo que eu posso fazer, e que depende de mim e não dos outros. E sobre a arte de viver, essa instituição que uniu nós todos que estamos aqui, nós que falamos, que estamos agora virando voluntários, nesse ritual de virar voluntários. Como eu disse, eu tinha feito um curso de meditação antes, mas eu fiz um curso em que, na verdade, era um curso mais do que meditação, era um curso introdutório, também aprendia práticas, parecido com o Happiness Program que tem na arte de viver, que a gente vai falar mais um pouquinho sobre ele daqui a pouco.
E quando eu fiz esse curso, foi um curso de final de semana e não houve um acompanhamento. Assim, ó, você aprendeu, vai para casa e faz como você quiser. Quando eu fiz na Arte de Viver 5 anos depois, por exemplo, quando você faz o Happiness Program, existe um acompanhamento de 40 dias para você fazer aquelas práticas diariamente. E você faz o curso com várias pessoas e essas pessoas se apoiam a fazer essas práticas. Então, isso foi fundamental para que eu incorporasse na minha vida essas práticas e vencesse vários bloqueios, inclusive esse que eu tinha de achar que a pessoa que quando medita demais vive fora da realidade, ou que respira demais pode ficar calma demais. Então, fica o meu convite aqui, conheçam a Arte de Viver, quem não conhece, e saibam que aqui, técnica de respiração tem muito lugar, esse conhecimento é um conhecimento milenar, que, sabe, está em vários lugares, mas a Arte de Viver tem um jeito muito sintético e cria isso que a gente chama de Sangha, que é essa rede de apoio para a gente fazer as práticas juntos. Isso eu acho que é o grande diferencial dessa organização. Show, muito bom, João. Valeu. E assim, né? Como as coisas chegam para a gente de uma forma que a gente começa a identificar como a gente se torna observador da nossa mente, né? Então, isso é muito bom, como a gente começa a aprender a como a mente pode ser algo bom para a gente, né? E não só aquela que atrapalha, né? Eles até falam que a mente às vezes parece um macaquinho, né? Ou os pensamentos, né? Os pensamentos são igual a macaquinhos, né? Ficam pulando o tempo inteiro. Só que quando você tem essa consciência da sua mente, você começa a perceber o quanto que você precisa ir atrás desses pensamentos e quando você não precisa disso, né? Tem uma frase que eu usava em alguns momentos, principalmente para uma pessoa que estava muito nervosa, eu dizia para ela assim: isto não te pertence. Pensa, aquilo que está acontecendo lá fora não te pertence, então desapega daquilo que está acontecendo lá fora. O que te pertence é o teu corpo, é a tua mente, então cuida disso que está dentro de você, tá? Eu vou trazer até um pouco, o João trouxe uma ideia aí, eu vou compartilhar um negócio aqui interessante com vocês. Olha só, Steve Jobs, né? Vocês têm celulares que trouxeram tecnologias, principalmente esses, que agora são a tela inteira, né? Eu sou da época que o celular tinha uma tela e um teclado. Certo? Ítalo, lembra disso, Ítalo? Tinha uma tela e um teclado, né? Hoje, não tem mais. Quem criou isso, esse conceito de tudo estar numa tela? Uma pessoa que vocês já ouviram falar tanto, né? E tinha um negócio, tinha algumas coisas que eu assistindo filmes, assistindo séries, eu acabei descobrindo que ele mudou muito depois que ele foi demitido da Apple na época, né? E que ele teve que pensar melhor como é que ele queria colocar as ideias para as pessoas, né? E aí, aqui eu estava procurando, aqui eu estou no site Pequenas Empresas, Grandes Negócios, e vocês vão ver algumas coisas interessantes, né? Então, hábitos, e aí vem um pouco do que a Alcione falou, que é assim, o que me traz um estado positivo de mente? Como é que eu fico bem, né? Então, um hábito que ele criou é ter a hora de jantar e beber chá e ervas depois. Então, a família Steve Jobs criou esse hábito, porque era bom, é um momento bom. E isso eles preservaram, eles criaram isso para quê? Para que todo mundo ficasse bem, tá? Segundo, era fazer caminhadas, né? Então, até está falando que Steve Jobs perambulou pela Índia e tal, com os próprios pés, e assim por diante, foi o período que ele teve lá. Tem filmes e séries e livros falando sobre isso, né? Então, o corpo também está bem, né? Eu estar com o corpo em movimento, e uma coisa simples, não sei se vocês percebem, que, olha, hora de jantar e beber chá, fazer caminhadas, o quanto que às vezes eu complico as coisas da minha vida e eu tenho as coisas simples à disposição, subir uma escada, descer uma escada, algo que eu posso fazer por mim, né? E por último, ele também começou a aprender a meditar e foi isso, várias vezes aparece, né? Que foi aonde estourou muito a criatividade dele. Então, como ele aprendeu a meditar, e ali ele fala em ir para a Índia, né? E hoje eu estou vendo que a Índia está vindo para nós, né? Através da yoga, através de tantas coisas que a Índia está ensinando a gente, a esse autocuidado, a nos cuidar com coisas simples. Nós não precisamos de tantas coisas ao nosso redor, aquilo que você tiver. E aí vem até uma frase de uma coisa interessante que eu escutei uma vez, né? Que a prisão de quem não está na prisão é a quantidade de chaves que carrega. Porque é isso que te faz ter que trabalhar todo dia, ter que pagar as suas prestações. Então, pense em quantas chaves você tem
E como isso torna a tua prisão diferente de quem está na prisão, que é só uma chave que não é dele, inclusive, tá? Então, quanto que a gente complica a nossa vida e quanto que a gente pode simplificar a nossa vida, né? Então, isso é só para compartilhar um pouco com vocês. Outra coisa que eu também achei, que eu lembrava, né, que também é o seguinte, né? Empresários de sucesso que também praticam meditação. Mas por quê? Porque eles querem ser mais eficientes, eles querem melhorar o seu dia a dia, né? Uma das pessoas que eu lembro era a Oprah Winfrey, que é uma apresentadora muito conhecida, escritora, palestrante. É uma pessoa que ela assim como o Jô Soares, que agora passou para o outro plano, né? Mas ela tinha esses talk shows e ainda tem muito essa representatividade de uma pessoa muito inteligente lá nos Estados Unidos, né? Warren Buffett também, que é um empresário, ele tem 86 anos aqui, isso aqui é de 2021, então ele está com 86 anos, é uma pessoa que também muito ativa, a gente percebe, eu ainda encontro muita coisa que ele está fazendo aí, né? Esse Andrew Chang aqui também, ele é fundador da Panda Express, tá? Uma das maiores fast foods de culinária chinesa. Richard Branson, conhecido empresário, fundador do grupo Virgin, que foi aquele cara que inclusive agora fez aquele passeio para fora da Terra, né? E também está aí. Então, todos eles, como é que eles conseguem ter essa criatividade? Como é que eles conseguem ter essa energia para fazer tantas coisas, né? E aí, por fim, aqui tem o Jack Dorsey, que também é o fundador e CEO do Twitter, né? Então, isso é importante. Como é que a gente consegue através de uma coisa simples, né? E a yoga vem para trazer para a gente esse conhecimento de algo simples que a gente pode transformar nossa vida, transformar nossas emoções com aquilo que a gente tem dentro da gente. Quando a gente começa a perceber o que tem aqui. Tem um exercício, uma prática que a Adriana trouxe, que é muito importante se vocês conseguirem repetir aquelas narinas alternadas ou qualquer prática de respiração que seja mais simples possível. Que tem uma que eu também gosto, que é só inspira e expira. Repete isso 10 vezes, só inspira profundamente e expira. Se você fizer isso de olho fechado, sentindo o ar fresco entrando e depois sentindo o ar quente saindo, você vai ver como os seus pensamentos, como o seu corpo muda fazendo isso. Pode até fazer essa prática que a Adriana ensinou, como essa que eu ensinei, um pouco antes de dormir, quando tu está com muito pensamento na cabeça. Por que tem tanta gente, inclusive, falando sobre isso aqui nesse workshop? Alcione, João, Janete, Adriana. Tudo isso veio, e até o João contou a história, para nós de uma forma um pouco mais simples para a gente. Isso a gente acabou, e a minha vida me levou muito a conhecer uma fundação chamada Arte de Viver, que desde 1981 está trazendo isso para muita gente através de cursos e eventos, né? Então, quem está aqui, se procurar na internet, escrever assim, ó, é bem fácil de fazer assim, ó, Arte de Viver, Agenda, Cursos. Escreve isso no Google, você vai acabar caindo numa das páginas e aqui vão ter vários cursos e eventos explicando mais técnicas, além dessas que, inclusive, hoje a gente já demonstrou aqui no workshop. E, inclusive, vocês vão ver que tem cursos e eventos acontecendo de manhã, de tarde, de noite, durante a semana, final de semana, até porque online, acho que agora até aconteceu um fato importante, antes da pandemia, a Arte de Viver estava presente em 150 países, através de pessoas, instrutores, assim por diante. Depois da pandemia, com o online, ela passou de 180 países. Tudo isso que tem, esse conhecimento, chegou em muito mais lugares hoje no online. Então, a gente tem cursos e palestras acontecendo tanto online como presencialmente, aqui lá no Rio de Janeiro, tem no Ceará, em Fortaleza, em São Paulo, em todos os lugares aqui, Balneário Camboriú, em todos os lugares. Para quê? Para levar essa prática para vocês. E eu convido todos a estarem acompanhando. No YouTube também tem vídeos, se vocês escrevem a Arte de Viver, vocês vão ver muita coisa acontecendo e sendo compartilhado pelo guru, pelo Sri Ravi Shankar, que traz conhecimento além das práticas. E ali tem muita coisa que eu já aprendi com ele, muito legal, e que transforma o meu dia a dia, esse conhecimento dele. Ou seja, eu tenho práticas na yoga, eu tenho conhecimento na yoga, e tudo isso para quê? Para transformar a nossa vida e transformar as nossas emoções. Alcione, fica contigo.
Muito legal, né, Jonas? Eu acho que o que a gente percebe e o que se discute é que no mundo tão complexo como o nosso, né, com tantas demandas, com tantos estímulos, hoje é fundamental que a gente intencionalmente desenvolva esses nossos recursos para a gente lidar com essas circunstâncias, né? A gente vê um aumento do adoecimento mental, há previsões que a doença, né, o transtorno mental vai suplantar as doenças físicas. Então, é fundamental que a gente busque esses recursos, porque a gente pode viver melhor, a gente pode ter mais bem-estar, a gente merece ser feliz. A gente merece. Às vezes são pequenas coisas que a gente incorpora, não precisa nem mudar tanto a nossa rotina, o nosso dia a dia, são pequenas coisas que fazem muita diferença. Então, agradecer vocês por terem ficado conosco até essa hora. A gente fica muito feliz de compartilhar com vocês o que a gente sabe, a experiência que a gente teve e que a gente tem, né, nesse desenvolvimento desses recursos, né, nossos internos, né, para que a gente possa, então, aí viver melhor. E a gente espera, então, encontrar vocês, né, numa próxima vez, ou num próximo curso, num próximo workshop, e um prazer estar com vocês aqui. Muito, muito obrigada. E se vocês tiverem qualquer dúvida, tem o site da Arte de Viver, ou se vocês quiserem me procurar no Instagram, o Jonas no Instagram, a Janete, podem nos procurar, mandar mensagem inbox, a gente manda mais informações. Se vocês quiserem referências também do que eu trouxe aqui, compartilhei com vocês, eu divido com o maior prazer. E é isso, vamos juntos, que certamente nos apoiando fica tudo mais fácil. Um grande beijo, muito obrigada, né? E até uma próxima. Descansem bem. Boa noite. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite, obrigada, pessoal. Valeu. Boa noite para todos, obrigada. Valeu.